Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre uma classificação diferente de soluções e algumas aplicações na área bioquímica. Então eu até coloquei um vídeo de apoio que citou esses conceitos, né, de soluções, colóides, suspensões. E esses tipos de soluções aqui são diferenciados pelo tamanho do soluto dissolvido na solução. Quando o soluto é pequeno, né, tamanho microscópio, tamanho de uma molécula, aqui menor que 10 a menos 7 centímetros, né, a gente tem uma solução que chama de solução verdadeira, né, uma solução de fato. Quando a partícula é grande, cerca de 10 a menos, maior que 10 a menos 5 centímetros, a gente tem uma suspensão. Aqui a gente está falando de sólido disperso num líquido. Né? Quando a gente tem um tamanho de partícula intermediário, aí na casa do 1 nanômetro até 1 micrômetro, a gente tem um colóide. Os colóides são soluções em que o soluto, né, ele é maior que o tamanho de uma molécula normal, né, só que ele é pequeno que não chega a ser visto, por exemplo, a microscópio, nem a olho nu. Então, é um tamanho de partícula intermediário. Bem, já que o tamanho de partícula intermediário, um coloide tem propriedades intermediárias entre uma solução e uma mistura heterogênea e tem propriedades bem interessantes. Então, os colóides têm uma aplicação bastante importante na área bioquímica. Tem várias formulações farmacêuticas que envolvem, por exemplo, emulsão. Emulsão é um tipo de colóide. É um colóide de um líquido disperso em outro líquido. Assim como um gel, também é um tipo de colóide. Então aqui eu vou mostrar alguns exemplos da área biológica de colóides. Tá? Acho que o mais comum é a formação de micelas, né? De emulsões, que é a mistura de um líquido no líquido. Então as micelas são formadas a partir da agregação, né? Da reunião de moléculas surfactantes. Os surfactantes são moléculas anfifílicas, que tem uma parte que é hidrofílica, a cabeça hidrofílica aqui, que interage com a água ou qualquer solvente polar, e uma cauda hidrofóbica, que não interage com a água ou com um solvente polar. Então, ali, o surfactante, em geral, é representado por esse esqueminha aqui, né? A cabeça polar e a cauda polar. O surfactante pode ser natural ou sintético, tanto faz. Mas o que é interessante dos surfactantes é que eles podem se reunir e formar uma micela, que é essa estrutura aqui em 2 dimensões, aqui em 3 dimensões, né? Em que a cabeça polar fica do lado de fora. No caso, se ele estiver disperso em água, por exemplo, né? Um solvente polar, a cabeça polar fica dispersa do lado de fora e a cauda polar fica dispersa do lado de dentro. Né? Lembrando que o solvente dissolve semelhante, semelhante dissolve semelhante. Né? Então, a cauda hidrofílica tende a interagir com a água, então vai ficar do lado de fora. Já a cauda hidrofóbica, que não tende a interagir com a água, vai para a parte de dentro. Daí a tendência é formar essa estrutura aqui de uma micela. Bem, podemos dizer que uma variação da micela, né, é uma bicamada lipídica. Né? A gente vê nos sistemas biológicos formando a membrana celular. Né, aqui, né? Esses lipídios, né, fosfolipídios, que ocorrem nos seres vivos. A gente tem as cadeias hidrofílicas aqui orientadas para o lado de fora da célula, né, e para o lado de dentro da célula, e formando a parede, digamos assim, então as caudas apolares. Né? Aqui, ó, a micela. Uma outra estrutura parecida com a micela é o lipossomo. Ó. O lipossomo tem a estrutura que tem o exterior aqui hidrofílico, daí tem a parte hidrofóbica aqui no meio e dentro tem a parte hidrofílica também, né? A parte meio oca. Então qual é o interesse dessas estruturas, né? Além da parte biológica, a parte de membranas e lipossomas, né? A gente também pode usar essas estruturas para fazer sistemas transportadores de fármacos, né? Ou drug delivery. Bem, a área farmacêutica tem esse problema bem sério, né? Que a maioria das drogas que a gente, por exemplo, ingere via oral tem que passar por todo o trato digestivo, né? Que às vezes ocorre problemas. A droga pode ser deteriorada quando passa, por exemplo, ácido estomacal e etc. E também a maioria das drogas não atinge um alvo específico, né? Elas atuam de maneira totalmente geral, né? Elas não vão diretamente no alvo, por exemplo, de onde a pessoa está sentindo a dor, no caso de um analgésico. Então a ideia é desenvolver esses novos tipos de medicamentos que são entregues, né, na região que são necessários, né, por exemplo, na região que a pessoa está sentindo dor, que possam passar pelo todo o trato digestivo aí de maneira intacta, ou a tentativa é essa, né, de os medicamentos chegarem no local de ação sem serem danificados, e também que eles possam ser liberados de maneira controlada. E uma dessas maneiras, né,
nesses sistemas de drug delivery é colocar fármacos dentro dessas estruturas parecidas com o lipossoma. Né? Aqui está uma imagem de microscopia eletrônica de uma cápsula formada por um lipossoma, de umas microcápsulas dentro desse lipossoma que tem fármacos dentro. Né? Então vocês podem, por exemplo, formar uma estrutura parecida com a da micela e colocar fármacos aqui dentro, né? Que possam passar pelo trato digestivo de maneira sem ser metabolizados. Né? A micela protege o fármaco. Bem, esse é um tipo de sistema de drug delivery, né? Tem vários, tem por exemplo implantes, né? Tem adesivos transdérmicos que você coloca na pele e vão liberando o fármaco à medida que o tempo passa. Outro exemplo que eu coloquei aqui é de géis, né? Aqui, por exemplo, o ácido hialurônico é uma molécula que a gente encontra no organismo, faz parte da lubrificação das articulações. Ela tem esse aspecto de gel, né? Ela absorve água facilmente. Ela também se liga a proteínas na pele quando você precisa cicatrizar, né? Ou reparo de feridas e tal. Então, o pessoal às vezes tenta fazer géis sintéticos, né? Para emular, né? Para simular o comportamento desses sistemas biológicos. Aproveitando o gancho, aqui é uma aplicação que não tem a ver com colloide, mas também é uma, uma aplicação desse tópico aqui na área bioquímica, é o diagrama de fase de proteínas. Né? O diagrama de fase de proteínas é um pouco diferente do diagrama de fase que a gente viu na semana passada. No diagrama de fase de proteínas, a gente tem um gráfico da concentração de proteína em função da concentração de precipitante. Bem, qual que é o problema? Né? O problema é que para a gente estudar as proteínas, né, obter estrutura das proteínas, etc., a gente precisa cristalizar a proteína. A gente precisa obter a proteína no estado sólido, mas não apenas no estado sólido. Ela precisa estar no estado sólido e cristalino. Ou seja, precisa formar um sólido com uma estrutura ordenada, organizada, uma estrutura repetida. E obter um cristal não é tão fácil quanto parece. Assim. É fácil você obter um sólido, mas para obter um cristal, o sólido precisa crescer de maneira organizada, de maneira, como eu posso dizer, não lenta, mas de uma maneira consistente. Acho que consistente talvez seja a melhor palavra. Você pode crescer o cristal o não sólido de qualquer forma, mas crescer um cristal é bem complicado obter um cristal no laboratório. Então, esses diagramas de fase proteína é uma maneira de você estudar, né? Você estudar as condições para você obter uma proteína no estado sólido cristalino. Então, o que tem? A gente tem tipicamente três regiões desse gráfico. Né? A gente tem a região aqui em que a solução está insaturada, né? Que não interessa para a gente, que não vai formar sólido. E aqui regiões de supersaturação, né? Que aqui você pode formar sólido precipitado a partir da solução. Dentro da região supersaturada, a gente tem três regiões. Uma região metastável, em que você pode crescer o cristal, mas você não consegue iniciar o processo de cristalização. Uma região de precipitação, em que o sólido cresce de maneira desordenada, que você não consegue formar um cristal ideal, né? Então você quer evitar essa região. E uma região lábil aqui no meio, que seria o ideal para você construir uma zona de nucleação que você pode não começar a precipitação e a formação do sólido cristalino, né, da proteína no estado cristalino. Aqui está um gráfico melhor ilustrando esses três regiões, né? Região de insaturação e essa aqui é as regiões supersaturadas, que tem a zona metastável, a zona de nucleação e a zona de precipitação. Então você inicialmente quer condições de concentração de proteína e concentração de precipitante nessa região aqui, que também possam entrar nessa região aqui mais estável, mas você quer evitar essa região aqui e você quer evitar essa região aqui. E é claro que daí você tem que estudar o tipo de proteína, o tipo de precipitante, o tipo de solvente para chegar nas condições ideais de precipitação das proteínas, né? Para a nucleação das proteínas. Em outra aplicação interessante do diagrama de fases, essa parte de solubilidade na questão de não só proteínas, mas biomoléculas em geral, seria a separação de fase líquido-líquido. Estava tentando achar um termo em português para isso, mas acho que esse é o melhor. Separação de fase líquido-líquido.
que o pessoal especula que seja a maneira que formam que umas estruturas chamadas de organelas sem membrana são formadas. Sim, existem algumas organelas nas células humanas que não têm membrana. Então, tem toda uma questão, uma pesquisa sobre como essas organelas são formadas. Estima-se que elas são formadas por esse processo de separação de fase líquido-líquido, que seria, que seria a formação de pequenos vesículos, pequenas gotas dentro de um líquido, de outro líquido. Né? Por exemplo, se você pega uma solução de proteína com um precipitante, você pode ter regiões em que tem uma alta concentração de proteína. Essas regiões de alta concentração de proteína são separáveis das outras regiões, né? Das regiões que têm um precipitante e um pouco de proteína dissolvida. Então você tem essa separação entre duas fases líquidas dentro de uma solução. Também, acho que poderia caracterizar como um coloide, né? E é um processo bem importante, não só nessa parte de crescimento de organelas sem membranas, como também de outras estruturas. Tá? Como um exemplo de um outro processo, por exemplo, o processo de folding, né? Seria a formação da estrutura ativa de peptídeos. Né? Também estima-se que pode ser causado ou estimulado por essa separação de fase líquido-líquido.